Agradeço as gentis palavras do pastor Lucas, considero ele no mesmo tanto, como ele assim expôs. Quero também agradecer ao nosso pastor Abraão pela confiança. Após 5 anos em Feira de Santana, estou voltando a congregar com os irmãos, e tem sido assim uma bênção para a minha vida poder viver esse tempo com os irmãos. E tem uma coisa bem interessante, 2 coisas interessantes. A primeira é que eu descobri aqui na Metropolitana agora, retornando, que esse é o único lugar do mundo, eu acho que é do mundo inteiro, que as pessoas ficam felizes enfrentando fila. Sério, enfrentando fila. Vou dizer por quê. Hoje eu passei 40 minutos para pegar o meu filho de 7 anos. E na fila eu pensei, poxa, daqui a pouco os irmãos vão ficar nervosos aqui, não por inabilidade da equipe do trabalho do Ministério Infantil, ok? Trabalham bem, o volume imenso de crianças, mas todo mundo feliz, dando risada, aqui está tudo lindo, olha, está maravilhoso, o calor está consumindo, mas vamos lá, legal. À tarde, repassando o sermão, meu filho chega para mim, meu pai, olha o versículo bíblico que eu aprendi, decorou e apresentou o versículo bíblico, aí eu disse, como é que um pai não vai ficar feliz? Amém, irmãos? Como um pai não vai ficar feliz? Segunda coisa, prometo não me delongar, eu tenho uma notícia para dar aos irmãos. Aos mais antigos que me conhecem, eu sempre conto a história dos meus gêmeos. Lembra das histórias da carne, daquelas coisas todas? Eu tenho a notícia para dar para vocês. Eles estão aí, já são adolescentes, 14 anos, eu não posso contar mais história deles. Mas tenho uma notícia. Eu tenho um de 7. Eu tenho 2 para contar hoje. Meus amados irmãos, pois bem, durante esse mês todo, nós somos profundamente abençoados por pregações pelos nossos pastores, extremamente desafiadoras aos nossos corações. Foi bem interessante que no Summit, uma jovem chamada Daniela, ela também ministrou no Summit, que foi quinta, sexta e sábado. Se você perdeu para o ano, não perca. E ela ministrou e ela desafiou a igreja, quem estava presente, de que, de fato, para revolucionar o mundo, é preciso vivenciar um compromisso com a palavra de Deus. E você concorda com isso e diz amém. Então ela falou sobre isso, desafiou. E é interessante que nós, durante esse mês todo, fomos desafiados a isso. Mas o grande segredo que também nós podemos aprender, não é apenas ouvir a palavra, é conseguir aplicar em nossa própria vida. Amém, queridos? Esse é o grande desafio. Nós ouvimos, nós recebemos, nós somos bem alimentados, mas a questão é utilizar-se de maneira prática desta palavra. Pensando nisso, a primeira história, sobre introduzir, ou melhor, interpretar a palavra e usar em sua própria vida. Nosso pastor estava pregando aqui um culto, eu estava sentado ali com o meu filho de 7 anos, e o pastor pregando e dizendo que o mundo estava mal, que o mundo estava corrupto, o mundo estava sujo, o mundo estava mal, e o mundo estava com muita sujeira espiritual. Meu filho de 7 anos, aplicando bem a palavra, virou para minha esposa e disse, minha mãe, o mundo está tão sujo, e eu aí disse, que bom, ele está aprendendo a palavra, o mundo está tão sujo, minha mãe, e a senhora só lava o cabelo uma vez na semana. Aí, meus amados irmãos, eu disse, a culpa é que ele não está interpretando bem a palavra. Mas o nosso desafio é esse, então, nessa noite. Eu não vou trazer para você nenhum princípio novo, ou estabelecer outros fundamentos, das quais já foram postos durante esse mês, de maneira muito profunda aos nossos corações. Porém, meus amados irmãos, eu quero ler um texto, e peço gentileza que você fique em pé, se for possível, Efésios, capítulo 5, e a minha fala nessa noite é tratar com os irmãos sobre desperta tu que dormes,
dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Meu desafio e o meu desafio nessa noite é tentar mostrar para os irmãos que nós temos que despertar do nosso marasmo espiritual. E assim sendo, seremos cheios do Espírito Santo. Efésios 5,14 diz assim a palavra: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Você se assenta, mantenha a Bíblia aberta e principalmente aberto o seu coração. Meus amados irmãos e amigos, a cidade de Éfeso era uma cidade muito parecida com Salvador, muito parecida. Era uma cidade que, além de ser promíscua, uma cidade idólatra, uma cidade com vários pensamentos e várias concepções, era uma cidade que também tinha uma igreja. E nós somos muito semelhantes, não apenas como a cidade, mas para nossa tristeza, nós também somos parecidos com a igreja de Éfeso. Paulo escreve a esta igreja que ele tanto amava, uma igreja importante, que vivia numa cidade importante, onde era grande, muito trabalho. Mas a igreja de Éfeso, ela vivia um problema. Ela era uma igreja fria espiritualmente. Mas pastor, o senhor está dizendo que nós somos frios e, por favor, eu me coloco nesse mesmo barco. Nós somos frios. E muitas vezes, meus amados irmãos, nós somos conduzidos por uma sociedade, somos conduzidos por vários pensamentos, e coloca-se dentro de nossa mente, em nosso coração, muitas vezes uma frieza espiritual, e muitas vezes, muitos de nós, estamos no culto e desejamos que o culto acabe rapidamente. Estamos no culto e já estamos conectados com a segunda-feira. Vimos para o culto, estamos no culto e achamos que é sempre assim, nada acontece diferente, esperamos algo novo, parece que queremos vir ao culto e que haja uma teofania, uma manifestação visível da glória de Deus, mas as coisas não acontecem. A pregação, a música, louvor, dízimo, nós falamos, nos comprometemos, mas muitas vezes o problema não é a igreja, é o jeito que nós estamos no culto, recheados de um coração duro, entristecido, sem alegria e sem um avivamento espiritual adequado em nosso coração. Daí, esse tema foi extremamente poderoso esse mês, porque nos desafia a isso, a nos encher do Espírito, para sermos testemunhas vivas e eficazes do poder de Deus. Se você crê, você diz amém. Na Bíblia, meus amados irmãos, nós encontramos vários exemplos de frieza espiritual. E é terrível porque nós nos encontramos nesse texto, se não de uma maneira recorrente, de maneira intermitente. Como assim, pastor? Primeiro, sem ler o texto, Ezequiel capítulo 37, de 1 a 11, sem ler. Ele conta uma história, através do Espírito, Deus desafia o profeta a profetizar. E aí, quando Deus desafia o profeta, ele leva o profeta a profetizar diante de um grande vale de ossos secos. E o profeta diz: como eu vou profetizar para esses ossos secos, sem vida? E aí Deus diz: olha, o povo de Israel, o meu povo, está deste jeito, sem vida, seco por dentro. E Ezequiel, pelo Espírito Santo, usa uma palavra bem interessante e diz assim, você pode ler depois: ossos sequíssimos. Não eram apenas ossos secos, eram ossos sequíssimos, apodrecidos. A nação de Israel, nessa época de Ezequiel, era igual a de Éfeso, estava seca, estava infrutífera. Aí, nós temos um outro exemplo, Mateus capítulo 25.
Lá temos a história das 10 virgens que esperavam o seu esposo. 5 eram prudentes, providenciaram as lamparinas e o azeite, e assim puderam acender o candeeiro e esperar o seu noivo. Outras 5 foram imprudentes, o pote se esvaziou, saíram para buscar óleo, e o noivo veio e elas receberam a porta fechada e não entraram. Muitos de nós estamos desse jeito, com a lamparina vazia, sem a unção de Deus, sem alegria, sem prazer nas coisas do Senhor. A Bíblia chega a dizer que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Amém, queridos? Até a tristeza, ela é capaz de ser transformada pela presença do Senhor, e muitas vezes nos encontramos tão secos, tão vazios, que não temos alegria de cultuar, alegria de orar, alegria de ler a Bíblia, e como sermos cheios do Espírito, se estamos dormindo neste marasmo espiritual que nos impede de experimentar o melhor de Deus para as nossas vidas. Aí, Deus foi tão sábio, Ele é tão sábio em sua palavra. Abre por gentileza Apocalipse capítulo 1, Deus escreve uma carta à igreja de Éfeso, e Deus diz algo muito interessante sobre esta crise que, como Ezequiel viveu, na época de Jesus também tinha, a igreja de Éfeso estava vivendo. Efésios capítulo 2, versículo 4, diz assim a palavra, acompanha aí em sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, uma carta referente a Efésios. Versículo 4 diz assim: contra você, porém, tenho dito isto, você abandonou o primeiro amor. E é bem interessante, irmãos, que aqui não fala de povo do mundo, fala de povo dentro da igreja. É povo que cultua, que vem, que adora, mas que se encontra sem o fervor e sem a alegria do primeiro amor. Quando nós somos desafiados nesse mês, com o tema Enchei-vos do Espírito, é porque com toda a convicção espiritual, de orientação do nosso pastor, nós precisamos reavivar o nosso amor por Deus e por sua palavra. Se você crê, diz amém. Nós precisamos retornar a esta alegria espiritual. No entanto, meus amados irmãos e amigos, não precisamos ficar desiludidos, porque Deus sempre realiza grandes avivamentos. Você crê nisso? Ele realiza grande avivamento. Quando o mundo está cheio de pessoas vazias, secas, em épocas de crise espiritual, quando as pessoas estão com o coração vazio, com a lâmpada, com o pote da lâmpada vazio, sem óleo, Deus coloca e derrama sobre nós o seu Espírito, e diz a Bíblia lá em Ezequiel, que quando o profeta é desafiado a profetizar, ele diz, profetiza sobre esses ossos, para que eles tenham vida. E esta vida é o melhor de Deus para a nossa história, é o desejo dEle para a nossa vida. Deus não quer que passamos por esta vida apenas por passar, cumprir as nossas obrigações, mas que de uma maneira especial, nós possamos ser testemunhas fiéis de sua vida, dos seus ensinamentos e principalmente de sua palavra. Talvez você esteja hoje aqui seco, desanimado, funcionando no automático, por obrigação, mas eu quero dizer para você que Deus tem poder para ajustar todas as coisas para a honra e para a glória do seu nome. Se o mundo está em crise, se a igreja é influenciada por esta crise, se nós nos encontramos muitas vezes dormindo, Deus pode nos levantar. Vou tentar novamente, Deus pode nos levantar. O que define então, meus irmãos, uma crise espiritual? O que define? E aí eu gostaria de convidá-los, assentados, a abrir a sua Bíblia em Isaías. Tem um texto muito interessante, Isaías também, a época em que Isaías profetizou,
é uma época também semelhante à nossa, semelhante a de Ezequiel, semelhante à época das imprudentes, das noivas imprudentes. É a mesma semelhança de Éfeso, é a mesma semelhança de Salvador, é a mesma semelhança do mundo. E lá em Isaías, Deus chama o profeta a profetizar, e Deus revela para Isaías quais seriam as crises, o que definiria uma crise espiritual. E aí Deus dá uma palavra ao profeta, e esta palavra é para mim e para você também. E é bem interessante isso, irmãos. Eu não ia falar, mas vamos lá. É interessante que nós interpretamos a palavra segundo apenas as nossas necessidades, não é verdade? Nós escolhemos da Bíblia apenas aquilo que nos agrada. Por exemplo, Deus vai nos abençoar, nós acreditamos nisso. Mas quando a Bíblia nos desafia, quando ela nos mostra que algo está errado, equivocado em nossas vidas, nós rejeitamos a palavra. E aí, mais uma vez, olha o que aconteceu. Eu estava sentado naquele meu cantinho ali, sentado com meu filho de 7 e minha esposa. Meus gêmeos estavam na união. Vamos lá, pregação, pastor pregando uma mensagem excelente, dizendo que Deus veio nos libertar, e essa liberdade, Gálatas capítulo 5, que esta liberdade, ela nos produziria libertação plena, e que nós seríamos pessoas libertas, pessoas restauradas pelo poder de Deus. Só uma pausa, lá em casa, nós temos uma regra: videogame só é na sexta de tarde e no sábado o dia todo, depois de fazer as tarefas de casa, arrumação de quarto, algumas coisas básicas. Combinado? Nossa regra, e eu sugeriria que, se você tem filhos adolescentes ou pequenos, bota o videogame só para sexta, lá no finalzinho, e sábado. É só uma dica, tá? Mas essa é a regra lá em casa. Legal. Ouvindo a pregação, o pastor falando que Deus veio nos libertar, e que nós seríamos libertos para ajudar os outros a encontrar a liberdade. Aí meu filho novamente interrompe a Márcia: você tem que me libertar. Meu Deus do céu. Aí eu disse: meu Deus, esse homem está crescendo espiritualmente, essa pregação é muito boa do pastor. E eu disse, esperando, né, ele dizer: você precisa me libertar, minha mãe. Está vendo o que o pastor falou? Irmão, isso é sério, não é brincadeira não, é verdade. Está vendo o que o pastor falou? Você tem que me libertar. Aí, minha Márcia, me libertar de quê? Para mim jogar videogame segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Mas nós interpretamos a palavra ao nosso bel o quê, irmãos? Prazer. E Deus vem agora na sua palavra, e Ele confronta o meu e o seu coração agora. E sabe como? Olha as características dessa crise. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito. Isaías capítulo 1, eu falei anteriormente. Isaías capítulo 1 diz assim: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, um longo período de tempo. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos, e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Até aí, nesse momento. Primeira característica que define a crise espiritual: rebelião. Rebelião. Rebelião, meus amados irmãos, é algo através de indivíduos ou grupos que decidem de maneira voluntária não mais acatar ordens ou a autoridade de um poder constituído. O povo de Israel estava dizendo assim: nós rejeitamos a autoridade de Deus sobre a nossa vida.
E como é que eles rejeitaram a autoridade de Deus em sua vida? Eles abandonaram, e nós veremos isso mais para frente, eles não abandonaram a religiosidade, não, eles vinham para o culto, eles dizimavam, eles ofertavam, eles dizimavam o coentro, eles dizimavam o boi, a vaca, os frutos, eles faziam tudo isso, mas diz a palavra que eles eram rebeldes, e eles são rebeldes como nós, rebeldes porque o nosso coração, a nossa rebeldia e os nossos atos e atitudes demonstram que nos sujeitamos à autoridade do poder da palavra de Deus, e que Ele tenha misericórdia de nós. Amém, queridos? Segundo, versículo 3 revela uma segunda característica desta definição de crise de espiritualidade. Versículo 3 diz assim: o boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel não sabe, o meu povo não compreende, o meu povo não entende. Segunda questão, o povo tinha falta de conhecimento. Meus amados irmãos e amigos, nós precisamos mudar isto. Esta rebeldia é de conhecer a palavra, e até de saber decorar os versículos bíblicos, mas muitas vezes nos faltam a prática desta palavra. Sabemos que não devemos mentir, e mentimos. Sabemos que não devemos faltar com nossas obrigações, e nós faltamos, inventamos desculpa, modificamos a palavra. E tem um caso bem interessante. Uma vez, eu era adolescente, e nós aprendemos na igreja, e eu tenho certeza que todos os pastores, Lucas, pastor Abraão, todos os nossos pastores ensinam a nossa igreja o seguinte: a cobiça, o desejo do homem pela mulher vem pelos olhos, não é isso? A cobiça dos olhos, o pecado do ver, isso é na palavra. Então nós somos treinados, orientados pela palavra a não cobiçar, não olhar muito a uma bela pessoa, para não cobiçarmos e não cometermos adultério, como Jesus falou. O adultério não se dá por dormir com outra pessoa, mas sim cobiçá-la ou querer ter aquilo que não nos possui. Isso é pecado. Os irmãos concordam? Amém? Amém? Esse é o ensinamento nosso. Ok. Eu estava com um amigo meu de adolescência, crente, mas uma cara de pau tremenda, desculpe o termo, tremendo ele. Aí a gente andando pela rua, ele: Gabriel, olha que moça bonita. Eu disse: rapaz, eu era muito crente, né? Eu disse: meu irmão, não, olhar é pecado e tal. Ele disse: não, Gabriel, tem uma tática para olhar e não cometer pecado? Aí eu disse: irmão, que tática é essa? É simples. Faça o que eu vou fazer. Olha, olhar mais de uma vez é pecado, né? Ficar assim, cobiçando. Você faz assim, Gabriel: passou a moça bonita, você olha, fixa o olhar nela e olha só uma vez. Eu disse: cabra, você precisa conversar com o pastor. Você é muito cara de pau. E ele diz então que fixar os olhos. Irmãos, fazemos isso. O terrível é isso. E nos falta conhecimento, porque a palavra diz que lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra. Repita isso, é importante. Repita comigo agora. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra abre, descortina as nossas vistas, descortina a nossa ignorância, nos revela a vontade de Deus. Como então conhecer, ou melhor, como não experimentar essa característica da crise? Conhecendo a palavra de Deus. Amém, queridos? O povo pecava porque eles até tinham decorado a Torá. O povo de Éfeso sabia os ensinos dos apóstolos, sabiam, mas eles tinham dificuldade entre manejar, entre o conhecimento e a prática. E ser cheios do Espírito significa conhecer as palavras e conseguir praticá-las. Amém, irmãos? Terceiro, neste ponto,
Versículo 4 tem mais uma característica que avançaremos. Versículo 4 diz assim: a nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Pancada. Pancada. O profeta, imagine um profeta, se levanta diante de uma multidão, diante do rei, de toda a autoridade constituída, poder político e religioso, e diz que eles são uma nação carregadas de malfeitores, uma raça de malfeitores, filhos corruptos, e o profeta, ele detona, e para nós significa algo bem interessante. Terceira característica da crise de espiritualidade: as pessoas vivem presas e amarradas no pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. John Wesley, um grande pregador do século 18 ou 19, se não me falha, ele foi abordado uma vez por um irmão da igreja dele, John Wesley. E esse irmão chegou para John Wesley e perguntou a ele: John, o que eu faço para não pecar? Uma pergunta difícil, irmãos? Uma pergunta difícil, concordam comigo? O que eu faço para não pecar? Para não experimentar essa crise espiritual? John Wesley olhou para ele e disse a seguinte, isso está em todos os livros, você encontra isso. John Wesley olhou para ele e disse, e fez uma pergunta a ele. Fez uma pergunta a ele e disse o seguinte: você pode evitar que um passarinho pouse em sua cabeça? Ele olhou para John e disse: claro que não, John, eu não posso evitar que um passarinho pouse em minha cabeça. E John respondeu a ele com outra pergunta e disse assim: você pode evitar que esse passarinho faça ninho? Ele disse: sim, John, posso evitar que ele faça ninho em minha cabeça. E ele disse: o pecado é assim, da mesma maneira. Algumas vezes, por fatalidade, por más escolhas, por situações não impensadas, até pecamos, mas não podemos permitir que o pecado tenha domínio sobre a nossa vida. Amém, irmãos? O justo peca 7 vezes, e o Senhor levanta as 7. Vou tentar de novo. O Senhor levanta as 7. Quais são, irmãos, então, as características efetivas dessa crise? Vai comigo, por gentileza, no mesmo capítulo, para o 10 até o 15. Olha o que acontece com o povo naquilo que eu venho defendendo em minha fala. Versículo 10 a 15 diz assim a palavra: governantes de Sodoma. Olha que interessante, o profeta é brabo, ele não ataca, começa pelo povo, né? Ele começa pelas autoridades constituídas, no nosso caso, nosso prefeito, vereadores e afins. Olha, governantes de Sodoma. E por favor, falava também dos pastores, tá? Vamos colocar todos na mesma roda, sem escapar ninguém. Ouçam a palavra do Senhor, vós, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiro e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Para trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões não consigo suportar. Suas assembleias cheias de iniquidades. Suas festas de lua nova, as suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de você os meus olhos.
mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutareis. As suas mãos estão cheias de sangue. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Deus nos parece furioso com o povo. E é bem interessante que Ele não fala daqueles que abandonam a casa do Senhor. Não. Ele fala daqueles que estão na casa do Senhor, que estão fazendo sábados, adorando, luas novas, os sábados. Deus não suporta a prática religiosa desprovida de compromisso verdadeiro e espiritual. Deus tem nojo, é isso que o texto diz. E por favor, texto nojo é uma linguagem antropomórfica, porque nós, como seres humanos, não conseguimos nomear a divindade, a expressão da divindade. Entendam isso. Deus tem repulsa do povo. Talvez, meus amados irmãos, e é bem interessante, no versículo 15 ele diz que vocês me contaminam. Versículo 15 no final diz assim: as suas mãos estão cheias de sangue. Havia uma crise moral, havia espiritualidade, havia uma crise político-religiosa, mas havia também uma crise na comunidade. As pessoas, elas estavam, e essa é uma leitura mais social desta teologia do versículo 15, porque quando diz assim, as suas mãos estão cheias de sangue, significa que eles estavam cometendo maldade contra o seu próximo. Compreendem isso? Dá para fazer essa leitura? Compreende? Mãos cheias de sangue, assassinatos, maldade, sangue inocente, ok? É isso que o texto está dizendo, ou seja, nós cometemos pecados contra Deus e contra o próximo também. O pecado nos cerca de todos os lados. A Bíblia diz em Hebreus: deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia e prossigamos para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, quem credes, amém. Esse é nosso objetivo. Mas, meus amados irmãos, ainda há esperança, como eu tenho defendido. No versículo 16, Deus traz esperança ao povo, mas exige algo de nós, eu encaminharei para o fim. Ele exige algo de nós, não para interpretarmos a palavra segundo os nossos desejos, por favor, não fazer como meu filho fez algumas vezes, não, mas interpretar naquilo que é verdadeiro para a nossa vida. Então Deus, Ele dá uma saída, uma alternativa para nós. E essa alternativa começa a ser delineada no versículo 16 ao 18, do mesmo capítulo. Leiam aí, por gentileza, em sua Bíblia, acompanhem. Versículo 16 a 18. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam o direito da viúva, entre parênteses, está vendo a teologia social? Fecha parêntese. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, todos juntos por gentileza. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Louvado seja o Senhor. Se você pode crer, você diz amém. Se ele bate, se o profeta desafia, se o profeta incrimina, o profeta traz a palavra de salvação. E a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. E se o Senhor te trouxe hoje aqui para ouvir a palavra dEle, porque Ele diz para o seu coração que Ele não desiste de você, Ele acabará com a sua frieza, Ele te despertará do sono. Ele precisa que sua vida se converta plenamente para a honra e para a glória do seu nome.
A palavra de Deus diz que Ele criou filhos não para a desonra, Ele criou filhos para a honra. É o seu testemunho, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, em sua casa, em sua família, principalmente no seu seio familiar. Lá você será testemunha, cheia da graça de Deus, cheio do Espírito, e todos ao seu redor, ao meu redor, serão impactados pelo poder da palavra. Poder este transformador que nos enche do Espírito, coloca carne em nossos ossos secos, enche a nossa lamparina com óleo da unção do Senhor e nos capacita para viver para a honra e para a sua glória. Concluindo, de que maneira eu posso operacionalizar isso em minha vida? Como de maneira prática eu posso fazer isto, eu e você? Vá comigo, por gentileza, últimos capítulos, versículos dessa noite. Em 2 Crônicas, capítulo 34. Tem a história de um homem. E não se preocupe em ler agora não. Se concentre um pouquinho aqui comigo. Esse homem, que nós vamos ler a história dele, é um homem chamado Josias. E era bem interessante, irmãos, que Josias viveu em uma época como nós estamos vivendo agora, com estas crises todas que eu tenho levantado diante dos irmãos, estas mesmas crises. E há algo bem interessante na história dele, porque além da crise do mundo, da sociedade, do modelo político, religioso como o nosso, triste e que nos entristece, ele vivia uma crise dentro de sua própria casa. Ele era neto de Manassés. Diz a Bíblia que Manassés foi um dos piores reis de Judá. Para os irmãos terem ideias, quando os assírios derrubaram Jerusalém, levou Manassés, avô de Josias, preso, e o levou preso com uma argola no nariz. E ele, rei de Israel, foi levado cativo, preso por uma argola no nariz. E naquela época, quando um povo perdia a batalha, não era o povo que perdia, era o Deus daquele povo que perdia. Além de ser humilhado como Deus, toda a nação de Israel, como poder religioso, foi humilhado naquele momento. Manassés fez isso. Ele orou lá no cativeiro, Deus restaurou, ele veio para Israel, retornou. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Sabe o que Amon fez? Amon fez pior que Manassés. Amon, pai de Josias, ele foi pior rei ainda, mais perverso, mais maldoso, estabeleceu vários cultos e adorações. Havia um contexto familiar de Josias terrível, a ponto, irmãos, a ponto de alguns da corte real de de Amon, à noite, elaboraram um motim, ou de dia, não se sabe, elaboraram um motim e mataram Amon. E Josias começou a reinar com 8 anos de idade em Israel. Eu pergunto a você, sem lermos a história de Josias ainda. Josias tinha todas as contingências, todas as formas, todo o ambiente dele era para conduzi-lo a ser uma pessoa não temente a Deus. Você concorda comigo? Tudo não conduzia a isso. A família, a história, o contexto social, tudo era estranho diante da palavra de Deus. Não havia mais templo, o templo fora derrubado. Não havia mais livro da lei, não havia nada, mas havia algo diferente no coração de Josias. É isso que Deus quer colocar no meu e no seu coração. No capítulo 34, versículo 1 e 2, diz assim a palavra: Josias tinha 8 anos de idade, como começou a reinar em Jerusalém, e reinou 31 anos. Você pode dizer amém por isso? Ele reinou 31 anos,
morreu com 39 anos, mas diz a palavra que ele começou a reinar em Israel. Mas o versículo 2, diz assim a palavra: ele fez o que o Senhor aprova, aleluia, e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, ou seja, da linhagem de Davi ele era, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Louvado seja o Senhor. Deus colocou dentro do coração dele um desejo de buscar, e diz a palavra de Deus que ele fez o que era agradável aos olhos de Deus. Eu tenho uma pergunta a você: você quer fazer o que é agradável aos olhos do Senhor? Vou fazer novamente. Você quer fazer o que é agradável aos olhos do Senhor? Então eu e você, nós temos que nos conduzir em algumas, ou melhor, 2 atitudes que Josias tomou, e são fantásticas para a nossa vida. Primeira atitude que Josias tomou, está no versículo 3, acompanhem comigo. Diz assim a palavra: no 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, com 16 anos, entre parênteses, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, aos 20 anos, começou a purificar Judá e Jerusalém de todos os altares idólatras. Amém, queridos? Primeira atitude de Josias, ele decidiu buscar a Deus em oração e em compromisso espiritual. Sabe quantos anos ele começou a buscar a Deus? 16. Ele começou a fazer as reformas espirituais com 20 anos, ou seja, ele passou 4 anos buscando a Deus em oração e em comprometimento espiritual antes de agir. Ele maturou, ele pensou, ele sabia que a decisão que ele ia tomar de purificar todo Israel não seria fácil, mas ele tomaria a decisão que agradaria o coração do Senhor. Ele articulou em seu coração 4 anos buscando a Deus. Você quer mudar a sua vida, a sua história? Mature, decida, mas não demore tanto. Não use muito tempo, não use desculpas. Decida como ele: eu buscarei o Senhor. E a palavra diz assim, meus amados irmãos: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, diz o Senhor. Aquele que bate, a porta abre. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Então, da mesma forma que Josias foi impactado por esse poder, eu e você, nós podemos ser. Nós podemos ser, mas é preciso buscar. E a Bíblia diz que aquele que busca com coração quebrantado e humilde, Deus não rejeita. O melhor para mim, para todos nós, acredito que o maior pregador de todos os tempos se chamava Billy Graham. Billy Graham tinha um sermão extremamente simples, mas algo poderoso. Billy Graham falava no final do seu sermão, após pregar o seu sermão. Ele olhava para as pessoas e como se olhassem nos olhos delas, e lembrava a elas o real motivo das suas existências. Ele olhava para elas e dizia assim: Deus te ama, 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 Deus te ama. Não foi bom ouvir isso? Amém, queridos? Não é bom saber que nós temos um Deus amoroso, poderoso, capaz de nos perdoar, e apesar de todas as iniquidades da sociedade, ou até mesmo de nossas famílias, é capaz de reconhecer um coração quebrantado e humilde, e Josias fez isso, buscou o Senhor. Por fim, concluindo, Josias tomou uma outra atitude. Josias mandou construir, ou melhor, reconstruir o templo, e lá no meio das obras, os homens encontram um resquício do livro da lei. Era parte, ou talvez todo, o livro de Deuteronômio. E aí eles levam ao rei, e olha o que acontece. Acompanhe comigo no versículo 34
a partir do versículo 14. Olha o que acontece. Vamos ler a partir do 16. Então Safã, depois de ter encontrado o livro da lei nas ruínas do templo que o rei mandara reconstruir, informou ao rei dizendo: teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos supervisores e aos trabalhadores. E acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã leu trechos do livro para o rei. Olha para mim. Conhecereis a verdade, hein? Não libertar do jeito que eu falei, mas libertar de verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha a ação do rei após a leitura do livro, versículo 19. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, ele o que, irmãos? Rasgou as suas vestes. Ele já buscava ao Senhor, ele já mandara destruir os postes, ídolos, a idolatria, tudo de errado. Ele já começou a reforma na casa do Senhor, mas ele estava sem a lâmpada para o caminho dele. E a Bíblia é a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos. Então, meus amados irmãos, da mesma maneira que Josias redescobriu a palavra do Senhor, eu e você, nós precisamos redescobrir o poder da palavra em nossas vidas. E não vamos redescobrir se apenas nos contentarmos a boa alimentação que nós recebemos deste púlpito. Mas se nós repararmos e pensarmos que a nossa alimentação, ela será contínua durante toda a semana, e não fazermos como alguns crentes, de maneira tão imprópria, pegam a Bíblia, e no final do domingo, quando chega em casa, pega a Bíblia assim, fecha a Bíblia, bota na estante e diz assim: eu estou contigo, palavra de Deus, eu estou contigo, e não abro na segunda, não abro na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo eu vou abrir com muita dificuldade, terei que consultar o índice, porque não sei aonde é Judas, não conheço a palavra. Nós sorrimos, mas é para chorarmos. Mas apesar de todas as nossas incompetências, Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em misericórdia. E o versículo 19 diz, como nós lemos, que o rei rasgou as suas vestes e humilhou-se. Eu pergunto a você, para nós concluirmos: você aceita comigo que há uma crise, que precisamos nos encher do Espírito para vencermos esta crise? Você concorda comigo que somente como Josias enfrentou a sociedade, a sua família, a má influência, tudo proporcionava a ele estar longe de Deus? Nós vivemos da mesma forma, mas porém, o nosso Deus é rico em misericórdia. E se nesta noite, você for humilde o suficiente para reconhecer os seus erros e pecados, e permitir-se ser cheio do Espírito Santo de Deus, para vencer o mundo, o pecado e tudo aquilo que nos afasta de Deus, Ele encherá a sua botija, Ele colocará carne em nossos ossos secos, porque Ele não desiste de nós, porque Ele nos ama. Que possamos, meus amados irmãos, ter aproveitado o máximo desse tempo que nós somos desafiados a sermos cheios do Espírito Santo, e que o próprio Senhor, através da sua palavra, do poder do seu Espírito, possa renovar em nós a alegria de estarmos na presença dEle. E apesar de todas as crises instaladas, fora e dentro de nossos próprios corações, com o seu poder, nós seremos mais do que vitoriosos, porque diz a palavra de Deus, que aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai aperfeiçoar até o dia final. Fiquemos em pé,
por gentileza. Eu quero orar agora. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos por Tua palavra. Te pedimos que mesmo diante deste desafio tão profundo da Sua palavra, nós não possamos nos acovardar, Senhor. E a olhar para dentro de nós com o coração humilde, e pedir para o Senhor sondar o nosso coração, e se o Senhor nos mostrar aquilo que precisa ser mudado, ou até mesmo aquilo que nós já temos consciência, nos capacita, Senhor, a mudarmos e alterarmos, para sermos cheios do Teu Espírito, e sermos testemunhas, em nossa casa, em nossa família, em todos os lugares, que nós somos servos, cheios do Espírito Santo, e que vivemos para a honra e para a glória de um Deus Todo-Poderoso. Também, Pai, nós oramos agora, por estas pessoas, se porventura estão em nosso meio, que se encontram nesta noite desprovidos da salvação de Cristo e de Sua palavra. Te pedimos, ó Pai, que estes que ainda não reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador, tenham nesta noite a oportunidade de reconhecer a Cristo como aquele que perdoa os seus pecados, e podem conduzir a eles a uma vida transformada, por unicamente o poder da Tua palavra. Nós oramos, Pai, por estes, e te pedimos que a Tua palavra não volte vazia, e que cumpra sobre as nossas vidas, sobre a vida de todos que nos ouvem, o seu propósito, que sempre é de paz, gozo e alegria no Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Abaixe a sua fronte, mais um minuto apenas, abaixe a sua fronte, ore comigo. Eu não posso me furtar da responsabilidade de perguntar se há alguém nesta noite que ouviu a palavra do Senhor, palavra desafiadora, olhou para dentro do seu próprio coração e agora, nesta noite, deseja aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Eu não estou convidando você que é crente a vir na frente. Deus já fez isso e já tocou o seu coração. Eu convido agora você que não tem ainda, ou ainda não experimentou, confessar a Cristo. A palavra de Deus diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu, o Senhor, o confessarei diante do meu Pai. Os pastores estão vindo à frente, o ministério de discipulado, e para lhe acolher neste momento. Pastor Lucas já está aqui. Então eu quero perguntar para que se cumpra a palavra de Deus que diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu, o Senhor, o confessarei diante do meu Pai. Então eu pergunto: há alguém nesta noite que deseja entregar a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador? Levante a sua mão direita e crê em seu coração: eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Levante a sua mão bem alta para que eu possa ver que nesta noite você reconhece a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Alguém levante bem alto para que eu possa ver. Glória a Deus, eu estou vendo uma mãozinha, parece que é de uma criança. Deus abençoe. Deus reconhece, traga ela à frente, querida, não despreze. Deus abençoe aquele jovem lá atrás, vem à frente por gentileza, o pastor vai orar por você. Há mais alguém? Não recue, não se permita isso, venha agora e reconheça Cristo como Senhor e Salvador. Há mais alguém? Glória a Deus, nosso amigo. Deus abençoe e fortaleça essa vida. Há mais alguém, por gentileza? Está trazendo a criança, que bom. Eu aceitei Jesus mais de 20 vezes, viu? E olha onde eu parei. Deus abençoe. Não vou insistir. Eu vou pedir ao pastor Lucas que ore e entregue a vida destes na presença do Senhor. E Deus abençoe os irmãos. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Eu queria nesse momento que você estendesse as suas mãos e orasse ao Senhor, consagrando, apresentando ao Senhor essa decisão tão importante, a mais importante da vida, que esses irmãos tomaram em nome de Jesus.
Deus amado, em nome de Jesus, nós adoramos ao Senhor, nós glorificamos o Teu santo nome, porque a Tua palavra é viva e eficaz, porque o Senhor Deus falou ao nosso coração de forma poderosa, Pai. E Deus, em nome de Jesus, que o Senhor Deus possa, ó Deus, escrever o nome dos Teus filhos, Pai, no livro da vida, Pai. Ó Deus, e quando o Senhor voltar, ou quando o Senhor fizer a chamada, Pai, que eles possam, o nome deles, dos Teus filhos, está escrito no Teu santo livro, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor Deus possa completar, Deus, a boa obra que o Senhor começa hoje, Pai, de transformação da vida, do coração, dos pensamentos. Ó Deus, em nome de Jesus, se há algum tipo, Deus, de pecado escravizador, um embaraço, que o Senhor, Deus, na autoridade do nome de Jesus, os livre, Pai. Eu oro também, Pai, pedindo ao Senhor, que se há algum vínculo, Pai, com as trevas, com o mal, Pai, algum pacto, Senhor, algum relacionamento, que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, faça cair por terra, Pai. Ó Deus, nós adoramos ao Senhor. E Deus, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós assumimos o compromisso, Pai, de amá-los, Pai, de acolhê-los, Pai. Ó Deus, de sermos uma família, Pai, para os Teus filhos. Que possamos ser bênçãos, Senhor, na vida deles. E que, Deus, eles venham a ser bênçãos também em nossas vidas, Pai, na vida da Tua igreja. Eu adoro ao Senhor, Pai, agradecendo por esse momento tão especial, porque a Tua palavra nos diz que a festa nos céus, quando nos arrependemos dos nossos pecados, Pai, e sabemos que hoje é a festa no céu, que os anjos celebram, Senhor Deus, pela decisão dos Teus servos. Eu oro também, Deus, pela vida do pastor Gabriel, que o Senhor Deus continue a usá-lo poderosamente, abençoá-lo, Senhor, abençoando, Deus, a sua casa, a sua família, os seus filhos, e continue a usar o Teu servo, por louvor da Tua glória, Pai. Nos abençoa, Pai, nos dá uma noite de paz na Tua presença, e nos leva em paz aos nossos lares, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, vamos todos em paz, em nome de Jesus.